Fala pessoal, professora Bianca Kate na área de Biologia. Hoje eu vim trazer mais um assunto para vocês relacionados à biologia que cai no Enem. Dentro da biologia, a gente tem alguns pontos que caem bastante no Enem. Fundamentos da ecologia, a gente tem a genética, a gente tem a evolução. Hoje eu vim trazer para vocês um conteúdo chamado bioenergética. É a forma com que o nosso organismo gera ou gasta energia, né? Então eu vou utilizar aí a bioenergética de uma forma um pouquinho mais resumida para vocês poderem entender a forma com que isso é cobrado no vestibular do Enem, e também é cobrado em vários vestibulares do Brasil, a bioenergética. Muda para a tela aí, por favor. A gente tem a bioenergética estando relacionada ao que a gente chama de metabolismo. Metabolismo é a forma com que o nosso corpo utiliza aquilo que a gente comeu, aquilo que a gente respirou para produzir ou gastar energia. A gente tem o metabolismo sendo dividido em dois grupos, o grupo do catabolismo e o grupo do anabolismo. São os dois tipos de reações que existem para o metabolismo. Quando eu falo de catabolismo, a palavra catabolismo nos remete ao que a gente chama de quebra. Eu estou usando um processo de degradação. Então, no catabolismo, eu como alguma coisa, eu utilizo alguma fonte, degrado essa estrutura, né? Eu vou degradando carboidratos, eu vou degradando gorduras, eu vou degradando proteínas, né? Nesse processo de catabolismo, eu estou quebrando determinadas substâncias. Para o catabolismo, a gente tem dois processos básicos. O primeiro processo é a fermentação. No processo de fermentação, eu tenho aí bactérias, eu tenho fungos, eu tenho o próprio músculo humano usando a glicose para ser degradada sem o oxigênio. Já eu tenho um outro processo de catabolismo, que é o processo de respiração celular. Também é um processo de degradação, onde normalmente a gente utiliza o carboidrato como fonte de energia, degrada esse carboidrato para poder gerar o famoso ATP, que é a nossa fonte de energia. Agora, eu tenho outro processo dentro do metabolismo que a gente vai chamar de anabolismo. Anabolismo está relacionado às nossas reações de síntese, às nossas reações de construção. Então, eu pego moléculas precursoras, os aminoácidos, os açúcares, os ácidos graxos, bases nitrogenadas, para formar as minhas macromoléculas. Então, um aminoácido que forma proteína, um açúcar que forma um polissacarídeo, que é um carboidrato maior. Eu tenho os ácidos graxos que formam os lipídios, eu tenho as bases nitrogenadas que estão associadas à formação dos ácidos nucleicos. Então eu tenho no processo de anabolismo a criação de moléculas, né, da utilização de moléculas precursoras para a formação de macromoléculas, utilizando o famoso ATP. Então eu tenho reações de quebra no catabolismo e reações de síntese no anabolismo, né? Um dos fenômenos aí, um dos processos anabólicos mais comuns de serem cobrados em prova é a fotossíntese, a produção, né, de matéria orgânica através da luz. Claro que nós, seres humanos, não fazemos isso, a gente é classificado dentro de um grupo de animais heterótrofos, né, de seres vivos heterótrofos, enquanto quem faz fotossíntese é classificado como autótrofo. Vamos ver como que isso cai no Enem. Então, aqui é só um esqueminha para vocês entenderem que o catabolismo está relacionado à degradação, à queda, aonde eu pego, eu pego moléculas complexas, moléculas grandes e degrado ela em moléculas simples, liberando energia. Já no anabolismo, eu pego muitas vezes essas mesmas moléculas simples e construo moléculas mais complexas. Quando eu como alguma coisa, uma carne que seja, eu degrado essa carne de um outro animal e transformo em pequenos pedaços de aminoácidos. Esses aminoácidos eu vou utilizar para formar a minha proteína, por exemplo. Então, eu estou fazendo um processo primeiro de catabolismo e depois de anabolismo. Olha como isso cai no Enem, caiu no Enem 2021, tá quentinho, quentinho para vocês. Organismos autótrofos e heterótrofos realizam processos complementares que associam os ciclos do carbono e do oxigênio.
O carbono fixado pela energia luminosa ou a partir de compostos inorgânicos, aqui ele está citando a fotossíntese, aqui ele está citando a quimiossíntese, processos de formação de molécula orgânica. É eventualmente degradado pelos organismos, resultando em fontes de carbono como metano ou gás carbônico. Perceba que ele utilizou a palavra degradado. Ainda, outros compostos orgânicos são catabolizados pelos seres, com menor rendimento energético, produzindo compostos secundários, subprodutos, que podem funcionar como combustíveis ambientais. O processo metabólico associado à expressão combustíveis ambientais é A. Se ele está falando sobre os combustíveis ambientais, ele está relacionado ao catabolismo. Os processos de catabolismo que eu mostrei para vocês pode ser tanto a fermentação quanto a respiração aeróbia. Entretanto, ele está falando sobre combustíveis. A ideia de falar sobre combustível, a gente associa à fermentação. No caso de combustíveis, a gente associa a fermentação ainda alcoólica. Tá? No processo de fermentação alcoólica, eu degrado a molécula de glicose, transformando aí, criando um composto de etanol, álcool etílico e gás carbônico também. Volta para mim. Então, a gente tem aí no processo de metabolismo 2 pontos: o catabolismo, reações de quebra, o anabolismo, reações de síntese, e normalmente o Enem vai querer saber de vocês qual dos processos básicos, né? Fermentação, respiração celular, quimiossíntese, fotossíntese, qual deles está conectado ao catabolismo ou anabolismo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, professor Reginaldo Veras. Aguardo vocês na próxima. Tchau, tchau.